Alegria, 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 Jesus me deu um novo dia. Alegria, 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 Jesus te deu um novo dia. E isso já é mais do que suficiente para nós levantarmos e nós construirmos um dia melhor na nossa vida, né? Se há vida, há esperança, se tem vida, tem jeito de lutar para ser feliz. E eu estou aqui para te dar a mão e para caminhar junto com você. Eu estou muito feliz que as pessoas estão me ligando não, né? Me passando no WhatsApp, me chamando no privado, falando que está sendo muito importante estes assuntos para elas, porque elas querem ser ouvidas sim. Elas querem ajuda, só que às vezes elas não têm coragem de falar. E isso é maravilhoso, porque nós trazemos à tona aquilo que dá esperança para as pessoas e elas se sentem valorizadas, elas se sentem percebidas. E elas estão me perguntando por que eu estou fazendo isso, né? E eu vou te falar um pouquinho hoje. Eu sou administradora, pós-graduada em gestão de negócios, gestão de pessoas, analista comportamental, especialista na gestão de empresas familiares, especialista em conexões de pessoas. E o que acontece? Eu trabalhei como colaboradora 30 anos em empresas, né, em diversas áreas. Trabalhei, se eu fosse todas, né? Na nossa época a gente não tinha o nome de trainee, mas eu tive o privilégio de ser trainee em várias empresas que eu passei, e eu passei em todos os 360 graus dessas empresas, em todas as áreas, em todos os processos, e isso me fez ficar alerta. Eu sou uma pessoa muito intuitiva e também muito preocupada com resultados. E o que aconteceu? Eu ficava prestando atenção. Por que isso dá certo? Nós estamos numa empresa maravilhosa, com um monte de software de última geração, e não dá certo, e não dá resultado. Eu comecei a ver que eram as pessoas que traziam consigo as suas demandas. Às vezes eu estava, né, lá atrás, com 18, 20 anos, já líder de alguma equipe, e não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, porque eu faço questão de buscar conhecimento por isso. Mas eu já vi esses resultados, né? Eu sou muito atenciosa a detalhes e isso me chamava muita atenção. Por quê? Eu estou aqui, os meus resultados são um e o outro chega e não consegue fazer esse resultado. Ou talvez, por que eu chego num lugar, um tem um resultado maravilhoso e eu não consigo alcançar aquele resultado? E eu fui ver que eram demandas pessoais. E hoje eu me especializei, né, na gestão de pessoas, no desenvolvimento humano, e a gente estava falando dos dados da OMS sobre a depressão. E eu estava falando nos últimos lugares que eu trabalhei que parecia que a gente estava enxugando gelo. A gente treinava as pessoas e havia um rodízio de cadeiras. Aquelas pessoas às vezes saíam daquela empresa e para outras e começava o processo tudo de novo. A gente treinava as pessoas e acontecia tudo de novo, né? E dentro da empresa, em muitas empresas que eu trabalhei, tinha um recurso humano muito bom e a gente foi aprendendo muitas coisas. Que eu cheguei à conclusão? Que lá nas empresas e onde eu trabalho hoje com foco em gestão e especialidade em empresas familiares, às vezes a empresa não consegue crescer, às vezes a empresa está falindo e às vezes a empresa está muito bem, só que as pessoas estão com muitos problemas pessoais. E o mais importante é tratar vidas, né? Porque são vidas que fazem empresas. Então por que eu estou aqui lutando contra a depressão? Porque isso é um reflexo em todos os lugares. Então a pessoa que está com depressão, ela não vai trabalhar. A pessoa que está com depressão, ela não cuida da sua família. A pessoa que está em depressão, ela faz uma mãe ficar dentro de casa, ela faz um pai não ter recursos para cuidar da família. Então é sistêmico, né? O ser humano é sistêmico. Nós estamos num sistema, então nós estamos no sistema solar, nós somos regidos, né, por um sistema respiratório, um sistema digestivo, e assim vai, tudo é sistema, é interligado. E eu gosto muito de falar que a gente não pode tocar numa flor sem abalar
as estrelas, porque é assim, não tem como ser diferente. Então, por que eu estou aqui? Primeiro, porque eu sou fruto de um milagre e hoje fazem 23 anos que nós perdemos a nossa primeira filha, a Mariana, né? E foram dias de tortura, foram dias assim assombrosos, esse dia que eu passei para ter a Mariana, porque foi uma gravidez de alto risco. A gente tinha a possibilidade de uma meningite e com 7 meses eu já estava 5 centímetros de líquido a mais do que uma gravidez de 9. E nós precisávamos levar a gravidez até o último dia. Para quê? Para que a gente tentasse salvar a Mariana, né? Para ter recursos médicos para salvar, porque ela estava com hidrocefalia e não tinha cérebro suficiente para viver naquela idade. E aí, com 7 meses, eu estava em Manhumirim fazendo a consulta com a doutora Denise, acabou a luz na hora e a bolsa estourou e não tinha como me levar pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, todo mundo em pânico, porque era uma gravidez de altíssimo risco e não tinha UTI neonatal e não tinha UTI naquele momento com as condições para salvar a Mariana. E me deram analgesia que não pegou. Eu fiquei 12 horas com dores de lacerar meu corpo por causa daquele excesso de líquido. E eu, sinceramente, não conseguia nem ver que existia vida após aquela situação. E eu fui amparada demais por grandes amigos, né? Então, em todos os momentos estavam lá meu marido, meus familiares, e eu posso citar agora que estavam lá comigo, presente em todo o tempo, né? A Valéria, minha amiga Valéria Carneiro, que eu amo de paixão, a Deise Petronilho, que eu quero lembrar aqui, Angélica Pires e Geraldinho Pires, Cláudio Silveira e Eliane Silveira, que eram meus amigos. A Eliane nem está entre nós, Jesus já a levou. E por que eu estou falando isso? Porque foi na luta a favor do que eu cria, que eu superei aquele momento. E hoje eu posso falar com você que a Mariana, minha primeira filha, estaria fazendo 23 anos sem nenhuma dor, sem nenhum tipo de consequência disso. O que meus filhos têm hoje uma talvez curiosidade para saber como seria a vida deles com a Mariana, nós também, né? Aquela saudade que se ela estivesse aqui a gente estaria fazendo isso e aquilo, existe. Mas o socorro bem presente para mim é que ela foi primeiro morar com Deus antes de nós. Então essa segurança, aquilo que me traz esperança, faz com que eu viva um dia feliz. E hoje é um dia feliz para mim, e eu lembro que eu saí do hospital no dia 26 de abril, e o dia 26 de abril é o aniversário da minha irmã Marilene. Então a primeira coisa que me preocupou foi dar feliz aniversário para minha irmã, que era muito importante. Então, e nós vamos falar hoje na luta contra a depressão, do passo 4, que é foco. Por isso que eu trouxe essa explicação para vocês, tá bom? Então, alegria, 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 Jesus me deu um novo dia. Alegria, 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 Jesus te deu um novo dia. E eu quero também falar aqui que nós estamos em parceria com todos os profissionais da área da saúde que cuida da saúde mental. Os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, todos os profissionais de intervenções capacitados e habilitados para intervenção humana. Porque quando as pessoas têm coragem de falar para a gente que está com depressão e a gente não tem condição de cuidar, a gente encaminha para o profissional certo, assim como eu fui encaminhada nas vezes que eu precisei. Então, um abraço a todos os profissionais. Nós trabalhamos em parceria, porque nós sabemos que aquilo que não está no meu alcance de ajudar, eu encaminho, né? Para um psicólogo, para um psiquiatra, para um psicanalista, e a gente tem prazer, gente, é prazer. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Uma vida faz a gente andar mais um dia em favor a esta vida, tá bom? Então vamos fazer uma aliança, vamos juntar todo mundo que pode trabalhar a favor da vida e fazer com que as coisas aconteçam diferente? Hoje o provérbios do dia é: como uma cidade destruída e sem muros, assim é um homem que não pode conter-se. Olha isso,
falando da inteligência emocional nos Provérbios 25, 23, me parece. Eu esqueci de colocar aqui. Olha que coisa sensacional. Como uma cidade destruída e sem muro, assim é um homem que não pode conter a sua emoção, não pode conter os seus sentimentos e avaliar primeiro o que ele vai falar depois, né? Porque 10% é o que acontece comigo, 90% é o que eu faço com o que acontece comigo. Então, se o homem não tiver a inteligência emocional para se conter e falar o que é proveitoso naquela situação, ele pode colocar tudo a perder. E a gente tem visto isso. Pessoas colocando tudo a perder no trânsito, pessoas colocando tudo a perder por causa de um futebol, pessoas colocando tudo a perder por coisas sem valor, né? Por causa de uma rua, por causa de um buraco na rua. Então, vamos fazer diferente? Vamos controlar o nosso emocional, vamos aprender a ter controle próprio, porque lá, né, eu acho fantástico isso, que a Bíblia, escrita há mais de 3.000 anos atrás, já tem tudo que nós precisamos para ser bem-sucedidos e felizes. Por isso que eu trago à memória aquilo que te traz esperança através da Bíblia. É maravilhoso estar aqui com vocês hoje e a gente vai falar do passo 4 na luta contra a depressão, que é o poder do foco. Então, qual é o seu maior sonho? Por que eu estou perguntando qual o seu maior sonho? Porque existiu um momento em que você não estava depressivo. Existiu um momento em que você não estava passando por esse desafio horroroso que você pode estar passando hoje. Talvez desafio de morte, como eu passei com a suspeita de meningite, com a gravidez de alto risco, perdendo a minha filha. Bom dia! Perdendo a minha filha há 23 anos atrás no hospital de Moimirim, né? Naquela hora, parecia que não tinha recurso para mim, parecia que eu também ia morrer. E a gente passou 12 horas lutando pelo parto dela. E quando ela estava viva o tempo todo, e quando cortou, deu tempo de eu vê-la, deu tempo de eu senti-la. Quando cortou o cordão umbilical, ela não aguentou e faleceu. E a gente não tinha recurso dentro do hospital também naquela época, mas não adiantaria. Qualquer recurso que estivesse ali não seria suficiente, que ela precisava de muita válvula, muita coisa para ser salva. Então, qual que é o seu maior sonho? Qual que era o meu maior sonho antes daquela tragédia que estava acontecendo? Era ter filhos, era formar uma família. Eu sempre tive isso. Desde 12 anos eu decidi que eu ia casar antes dos 24, que eu queria ter filhos, que eu queria ter um marido, que eu queria ser uma mulher. E eu nutria aquele sentimento, né? Muito respeito a quem não tenha esse sonho, mas era meu. E o meu é importante para mim. E o que aconteceu? Focar nisso me fez ter força para lutar naquela adversidade. Então, qual que é o seu maior sonho hoje? Vamos lembrar dos sonhos que você tinha antes de passar pelos processos de dor? Se você fosse fazer um desenho desse sonho, qual seria? Faz aí, qual seria o desenho desse sonho, né? E aí, por que nós precisamos dessa imagem, dessa visão de futuro? Porque é ela que vai te dar força e motivação para fazer a luta hoje. Então, nós temos que ter o foco visionário, ter visão de futuro que me motive a caminhar até ela. O foco comportamental. O que é o foco comportamental? Comunicar, pensar e sentir. Porque esta é a matéria. Com muitos filhos, com filhos, e isso me dava força. Então, qual que é o foco comportamental? Eu falava, eu pensava que eu ia conseguir isso e eu sentia a emoção de poder ter isso, né? E o foco consistente é não parar de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, não parar. E aí, o que aconteceu? A gente perdeu a Mariana
mas a gente continuou tentando ter filhos. E aí eu tive mais 3 abortos espontâneos, eu fiz tratamentos, né? A gente fez tratamentos, a gente não conseguiu identificar, porque essas coisas que acontecem em abortos são estatísticas e são por causas diversas. Então pode ser por causa de uma coisa, pode ser por causa de outra. 1 em 1 milhão aconteceu comigo, 1 em 5 milhões aconteceu comigo. E aquilo que a gente fala, todo ser humano está passível de qualquer adversidade. E aí depois que eu fiz todos os tratamentos, não tinha mais o que fazer e eu não consegui engravidar. Mas eu e o Everaldo continuávamos crendo que a gente podia ter uma família, que a gente ia conseguir ter uma família. Só que aí as forças da medicina acabaram, os conhecimentos, né, científicos acabaram, os conhecimentos humanos acabaram e não tem jeito mais. Então agora parta para outra situação. E aí a minha inteligência emocional estava muito amparada, eu tinha amigos, pastores, eu tinha uma igreja toda me fortalecendo. E a igreja começou a me cobrir de oração, a interceder. Por isso que eu falo, eu posso vir aqui falar de alegria, 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 porque eu sou resultado de milagres. E eu tenho histórias inúmeras de que eu fui livre da morte, porque tinha um plano para minha missão acontecer, né? E eu vou contando devagarzinho todas elas. E aí, eles fizeram uma reunião de oração e a irmã teve revelação que eu iria ter uma menina. E para a medicina não era mais possível, a gente não tinha mais expectativa pela ciência, a gente guardou aquilo no coração. E para minha surpresa, 1 mês depois do que a irmã tinha falado isso comigo, eu já estava grávida. E hoje eu tenho a Isabela, de 20 anos, que vai fazer esse ano 20 anos, e o Gabriel, que vai fazer 18. O Gabriel também não poderia nascer, pela medicina eu não tinha mais recursos para ter outro filho, aí eu já não tinha nem expectativa mais. E Deus faz o extraordinário, que me deu um filho maravilhoso, e depois eu conto a história dele, que ele também teve desafios inúmeros, mas está vivo, e a gente está lutando a cada dia, porque cada dia é um dia maravilhoso para nós lutarmos e ser felizes. Tá bom? Então o que eu quero? Que você crie uma rotina de excelência, porque sem a rotina de excelência você não consegue ter foco para conseguir persistir. E o que a gente fala é o seguinte: lute para fazer 1% a mais a cada dia, porque se você fizer 1% a mais a partir de hoje, você daqui a um ano será 365, bom dia querido, 365% melhor. Tá bom? E eu quero deixar aqui uma frase que a gente gosta muito de usar, o Paulo Vieira usa muito. O mundo não quer apenas tirar o seu foco do que é mais importante, mas também desqualificá-lo e movê-lo para outro lugar. Então, vamos partir para a inteligência foco temporal do sucesso. Eu queria que você visse aí na minha página, tem os testemunhos do Daniel Dias, que é um nadador paralímpico que mais ganhou medalhas no Brasil, no mundo. É maravilhoso, ele não tem uma perna, ele não tem os braços, mas ele é vencedor e ele tem uma família maravilhosa, e a história dele me motiva a cada dia. Na minha página também tem a história do Marcos Rossi, que é um motivador, né? É um treinador motivacional. Ele não tem nem as 2 pernas, nem os 2 braços, mas ele tem a esperança de ser feliz a cada dia, e ele tem tanta alegria que ele também passa para o outro. E eu quero também falar da matéria da Joana d'Arc. Eu recebi essa matéria ontem e fiquei extremamente feliz, porque ela era pobre, negra, né? Sofreu bullying porque era mulher, pobre, negra, e começou, a mãe dela educou ela, a mãe dela é empregada doméstica, o pai dela trabalhador de um curtume, né, que mexia com couros, e começou a ensiná-la através de jornais na casa da família que trabalhava. E hoje a Joana d'Arc é pós-doutora em Harvard, e ela conta o testemunho dela lindo, e ela fala lá que para alguns, as adversidades são motivos para parar, mas para outro é para provar que está no caminho certo. Então, como que você lida com as adversidades da sua vida? Você pode escolher parar
e achar que não tem jeito mais. Ou você pode usar aquilo como trampolim para falar assim: eu vou até o fim, ninguém vai me parar. Eu nasci para ser mais do que vencedora naquele que me fortalece. Eu nasci para ser mais do que vencedor naquele que me fortalece e seguir em frente, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço, fica aqui a minha alegria de ter hoje como comemorar, né? O dia de hoje, porque há 23 anos atrás eu perdi minha filha, sim, ela está com Jesus, mas hoje eu tenho 2 filhos para cuidar e para eu educar e para fazer com que eles sejam muito bem-sucedidos. E essa é a minha maior motivação. E eu lembro que eu tinha minha sobrinha, a Nicole, quando ela nasceu eu tinha 18 anos. E eu lembro, essa minha alegria por pessoas é por isso. Quando eu era jovem, adolescente, né, saía, gostava de sair à noite, mas quando ela nasceu, a minha vida mudou tanto, tanto, tanto. Eu achava aquela vidinha ali, dependente de mim. Eu precisava ser uma pessoa melhor, porque valia a pena para eu cuidar dela. Então eu abria mão fácil de sair à noite, de ir para bailes para cuidar dela. Valia a pena. E assim eu posso fazer isso com os meus filhos, com as pessoas, com as minhas sobrinhas, que elas vão estar aqui comigo, vou fazer uma live com elas. Vale tanto a pena cada dia para mim, tá bom? E eu quero que você traga à memória aquilo que te dá esperança para você ter foco visionário, foco comportamental, de ter força para caminhar a cada dia, fazendo 1% a mais, e foco, o foco consistente é que não parar de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, nós estamos na batalha para sermos vencedores, tá bom? Alegria, 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 Jesus me deu um novo dia. Alegria, 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 Jesus te deu um novo dia. E isto é mais do que suficiente para nós vencermos mais um dia. Vem comigo nessa caminhada da luta contra a depressão, a favor da vida, junto com os profissionais da área da saúde mental, né? Os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, nós somos uma unidade de luta a favor da vida. Beijos, beijos, beijos. Maravilhosos. Obrigada a vocês que estão aqui comigo. Depois eu respondo a cada um, tá bom? Beijos.